O coração denunciador. Com efeito, nervoso, tenho andado terrivelmente nervoso. Ando com os nervos à flor da pele. Mas por que insistes que estou louco? A doença intensificou meus sentidos, não os destruiu, tampouco os embotou. Acima de tudo, aguçou o sentido da audição. Escutei todas as coisas no céu e na terra. Escutei muitas coisas no inferno. Como, então, posso estar louco? Sede todo ouvidos e observai com que sensatez, com que calma sou capaz de contar a história toda. É impossível dizer em que momento a ideia penetrou em meu cérebro. Porém, uma vez concebida, perseguiu-me dia e noite. Objetivo não havia. Furor não havia. Eu gostava do velho. Nunca me fizera mal. Nunca me ofendera. De seu ouro, nunca tive desejo algum. Acho que era seu olho. Sim, era isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre. Um olho azul claro, velado pela catarata. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue gelava. E assim, pouco a pouco, muito gradualmente, tomei a decisão de tirar a vida do velho. E desse modo, me livrar daquele olhar para sempre. Ora, eis o problema. Imaginais que estou louco. Loucos nada sabem. Mas deveríeis ter me visto. Deveríeis ter visto quão sabiamente procedi. Com que cautela, com que precaução, com que dissimulação empenhei-me na tarefa. Nunca fui tão bondoso com o velho quanto na semana toda que antecedeu seu assassinato. E toda a noite, perto da meia-noite, eu girava o trinco da porta de seu quarto e a abria. Ah, tão suavemente. E depois, após ter aberto uma fresta suficiente para minha cabeça, introduzia por ela uma lanterna escurecida, toda fechada. Fechada de modo que nenhuma luz dali irradiasse, e então enfiava a cabeça. Ah, teríeis rido em ver com que astúcia eu a enfiava. Eu a movia devagar, muito, muito devagar, de modo que não perturbasse o sono do velho. Levava 1 hora para inserir minha cabeça inteira dentro da abertura, até um ponto em que conseguisse enxergá-lo deitado em sua cama. Ha! Um louco teria mostrado tamanho discernimento? E depois, quando minha cabeça estava dentro do quarto, eu abri a tampa da lanterna cautelosamente. Ah, tão cautelosamente. Cautelosamente, pois as dobradiças rangiam. Eu a abria o suficiente apenas para que um único facho estreito pousasse sobre o olho vulturino. E assim, procedi por 7 longas noites. Toda noite, por volta da meia-noite. Mas encontrava o olho sempre fechado, e era impossível executar o trabalho, pois não era o velho que me perturbava, mas o seu mal olhado. E toda manhã, quando o dia raiava, eu entrava audaciosamente em seu aposento e falava corajosamente com ele, chamando-o pelo nome em um tom amistoso e lhe perguntando como passara a noite. De modo que por aí já vedes como ele precisaria ser um velho bem perspicaz, deveras, para suspeitar que toda a noite, exatamente à meia-noite, eu o observava enquanto dormia. Quando chegou a 8ª noite, tomei uma precaução mais do que costumeira ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos, em um relógio, seria mais rápido do que a minha mão. Nunca antes daquela noite eu sentira toda a extensão de minhas capacidades, de minha sagacidade. Eu mal conseguia conter meus sentimentos de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo a porta de pouco em pouco, e que ele nem sequer sonhava com meus atos ou pensamentos secretos. Cheguei até a rir com a ideia, e pode ser que houvesse me escutado, pois moveu-se no leito, subitamente, como que assustado. Ora, pensaríeis talvez que recuei, mas não. Seu quarto estava escuro como o breu nas trevas espessas, pois as folhas das janelas ficavam bem fechadas, por medo de ladrões. De modo que eu sabia que era incapaz de enxergar o vão da porta,
e continuei a empurrá-la. Mais um pouco, mais um pouco. Eu já enfiara toda a cabeça e estava prestes a abrir a lanterna, quando meu polegar escorregou no ferrolho e o velho se aprumou na cama, gritando: "Quem está aí?" Permaneci imóvel e sem nada dizer. Por uma hora inteira não mexi um músculo e nesse meio tempo não o ouvi voltar a se deitar. Ele continuava sentado na cama, escutando atentamente, exatamente como eu ficava a fazer, noite após noite, de ouvidos esticados para os relógios da morte dentro das paredes. Em seguida, escutei um ligeiro gemido e soube que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar. Oh, não! Era o som baixo e abafado que se ergue do fundo da alma quando oprimida pelo medo. Eu conhecia o som muito bem. Inúmeras noites, à meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele brotara das profundezas de meu próprio peito, intensificando, com seu pavoroso eco, os terrores que me afligiam. Digo que o conhecia bem. Eu conhecia o sentimento que inquietava o velho, e me apiedei do homem, embora, em meu íntimo, risse. Sabia que ele estava acordado desde o primeiro leve ruído, quando se virara na cama. Seus medos haviam, a partir desse momento, crescido dentro dele. Estivera tentando imaginá-los sem fundamento, mas fora incapaz. Estivera dizendo a si mesmo: não é nada, apenas o vento da chaminé. Apenas um camundongo correndo pelo assoalho. Ou foi somente um grilo que cantou uma única vez. Sim, ele estivera tentando se tranquilizar com essas suposições, mas descobrira que fora tudo em vão. Tudo em vão. Porque a morte, ao dele se aproximar, acossara-o com sua sombra negra e se lançara sobre a vítima, envolvendo-a. E foi a influência fúnebre da sombra despercebida que o levou a sentir, embora sem nada ver ou escutar, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de ter esperado por um longo tempo, muito pacientemente, sem ouvi-lo se deitar, resolvi abrir uma pequena, muito pequena, minúscula, fresta na lanterna. Desse modo, a abri. Sereis incapaz de imaginar quão furtivamente, até que, finalmente, um único facho tênue, como um filamento de teia, brilhou através da fenda e pousou sobre o olho vulturino. O olho estava aberto, arregalado, e senti a fúria crescer dentro de mim ao fitá-lo. Enxerguei-o com perfeita nitidez, todo ele de um azul desbotado, com um véu hediondo a cobri-lo que gelou meus ossos até a medula. Mas nada mais podia eu enxergar do rosto do velho ou de sua pessoa, pois dirigira o facho, como que por instinto, precisamente sobre o ponto maldito. Ora, mas já não vos expliquei que o que tomais equivocadamente por loucura não é senão a acuidade dos sentidos? Pois, agora, digo mais, chegava aos meus ouvidos um som baixo e surdo, como o que faz um relógio envolto em algodão. Esse som eu também o conhecia bem. Era o batimento do coração do velho. Isso aumentou minha fúria, como as batidas do tambor que estimulam a coragem do soldado. Mas então me refreei e permaneci imóvel. Mal respirava. Segurava a lanterna sem um movimento. Tentava manter o mais fixamente possível a réstia sobre o olho. Nesse interim, o infernal tamborilar do coração aumentava. Foi ficando mais rápido e mais alto, a cada instante. O terror do velho devia ser extremo. Ficava mais alto, e digo mais, ficava mais alto a cada momento. Prestais bastante atenção em minhas palavras. Já vos expliquei como sou nervoso. Sou, de fato. E agora, na calada da noite, em meio ao pavoroso silêncio daquela antiga casa, um ruído, assim, tão estranho, enervou-me ao ponto de um terror incontrolável. E contudo,
Por mais alguns minutos, refreei-me e permaneci imóvel. Mas o batimento ficava mais alto, mais alto. Achei que o coração fosse explodir. E então, uma nova angústia tomou conta de mim. O som alcançaria os ouvidos de algum vizinho. A hora do velho chegara. Com um poderoso urro, abri a lanterna completamente e pulei no quarto. Ele deu um grito. Apenas um. Numa fração de segundo, arrastei-o ao chão e puxei a pesada cama sobre ele. Então, sorri alegremente, vendo a façanha até ali cumprida. Mas, por vários minutos, o coração seguiu batendo com um som abafado. Isso, entretanto, não me perturbou. Não seria escutado através da parede. E, enfim, cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava morto. Morto como uma pedra. Pousei a mão sobre o coração e a mantive ali por vários minutos. Não havia pulsação. Ele estava morto como uma pedra. Seu olho não mais me incomodaria. Se continuais a me reputar louco, não mais o ireis fazê-lo quando descrever as avisadas precauções que tomei para ocultar o corpo. A noite avançava e trabalhei com presteza, mas em silêncio. Antes de mais nada, desmembrei o cadáver. Decepei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Em seguida, removi 3 tábuas do soalho do aposento e depositei tudo em meio aos caibros. Depois, recoloquei as pranchas com tal perícia, com tal astúcia, que nenhum olho humano, nem mesmo dele, poderia ter detectado alguma coisa errada. Nada ficou por ser lavado, nenhuma mancha de espécie alguma, nenhum respingo de sangue. Eu fora extremamente cauteloso quanto a isso. Uma tina recolhera tudo. Após ter dado cabo de todas essas tarefas, eram 4 da manhã, ainda escuro como a meia-noite. Quando o sino badalou a hora, uma batida se fez ouvir na porta da rua. Desci para atender com o coração leve, pois o que eu tinha agora a temer? 3 homens entraram e se apresentaram, com perfeita polidez, como agentes de polícia. Um grito, ouvido por um vizinho durante a noite, isso levantara a suspeita de algum crime, alguém dera queixa na delegacia e eles, os policiais, haviam sido mandados para dar uma busca na casa. Sorri, pois o que eu tinha a temer? Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, expliquei, fora proferido por mim mesmo, em um sonho. O velho, acrescentei, se achava ausente, no interior. Levei meus visitantes por toda a casa. Convidei-os a investigar bem. Conduzi-os, enfim, ao quarto dele. Mostrei-lhe suas posses valiosas, em segurança, intocadas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e insisti que ficassem ali, descansando de sua faina, enquanto de minha parte, com a irrefreável audácia de meu triunfo perfeito, punha minha própria cadeira exatamente sobre o ponto sob o qual repousava o corpo da vítima. Os policiais se deram por satisfeitos. Minha conduta os convencera. Eu estava, singularmente, à vontade. Sentaram e, enquanto eu respondia animadamente, conversaram sobre coisas familiares. Porém, em pouco tempo, senti que empalidecia e desejei que partissem. Minha cabeça doía, e era como se um sino repicasse em meus ouvidos. Mas eles continuavam sentados, conversando. O sino tornou-se mais distinto. Continuou e tornou-se mais distinto. Falei com maior desembaraço, para me livrar da sensação. Mas ela continuou e ganhou materialidade, até que, finalmente, descobri que o ruído não estava dentro de meus ouvidos. Sem dúvida, eu agora ficara muito pálido, mas falava com maior fluência e elevando a voz. Contudo, o som aumentou. E o que podia eu fazer? Era um som baixo,
abafado, acelerado, muito parecido com o som que um relógio faz quando envolto em algodão. Fiquei sem ar, e contudo, os policiais nada ouviam. Falei com maior rapidez, com maior veemência, mas o ruído aumentava e aumentava. Fiquei de pé e discuti trivialidades em um tom esganiçado e gesticulando violentamente, mas o ruído aumentava e aumentava. Porque eles não iam embora. Andei pelo quarto de um lado ao outro, com pesadas passadas, como que enervado até a fúria, sob o escrutínio dos homens. Mas o ruído aumentava e aumentava. Oh, Deus! O que eu podia fazer? Espumei, me encoralizei, praguejei, girei a cadeira sobre a qual estivera sentado e arrastei-a sobre as tábuas. Mas o ruído se elevava acima de tudo e continuava a aumentar. Ficou mais alto, mais alto, mais alto. E mesmo assim, os homens continuavam a conversar afavelmente e sorriam. Era possível que não estivessem escutando? Deus Todo-Poderoso! Não, não! Eles escutavam, eles suspeitavam, eles sabiam. Estavam escarnecendo de meu horror. Foi isso que eu pensei, então, e é isso que eu penso agora. Mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aquela zombaria. Eu não podia suportar aqueles sorrisos de hipocrisia por mais tempo. Senti que tinha de gritar ou morrer. E então, outra vez, escutai, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Patifes! Urrei. Basta de dissimulações. Admito o que fiz. Arrancai as tábuas. Aqui, aqui, é o batimento de seu odioso coração.